Todos os dias, quando eu faço aquela passagem por todos os sites localizados nos estados brasileiros para dar um apanhado geral das informações do Brasil no Na Hora do Café, uma das minhas preocupações é ver como os candidatos e as candidaturas locais buscam linkar seu nome com Lula. E é impressionante o que a gente observa. Nenhum candidato quer ter seu nome ligado ao de Lula. Nenhum. E olha que eu faço leitura de sites desde o Rio Grande do Sul até o Goiás, Minas Gerais. Não faço nenhum site de Brasília, porque em Brasília não temos sites de notícias, não temos jornalismo em Brasília. Mas observem bem essa questão. Você olha no site lá de Alagoas, você olha no site do Sergipe, Pernambuco, Bahia, em nenhum deles, nem mesmo os candidatos do PT, querem ter seu nome ligado ao de Lula. O candidato a governador da Bahia, por exemplo, o Jerônimo, não fala nada do Lula. Na Paraíba, no Maranhão, nenhum lugar. Nem mesmo o seu mais fiel escudeiro, que é o Renan Calheiros, busca linkar seu nome ao de Lula. A Fátima, no Rio Grande do Norte. E aí eu comecei a me perguntar claramente que fenômeno é esse que apenas um candidato, vamos ser francos, apenas um candidato em todo o país busca alavancar seu nome abraçado com o nome do Lula. É exatamente o Calil. É exatamente o Calil o único que busca isso. Porque nem mesmo o Haddad faz essa aproximação. Por quê? Porque o Haddad sabe que em São Paulo, no interior, Lula retira votos. Porque Lula é tudo aquilo que o setor produtivo, que o agro, que as pessoas decentes não suportam. Mas aí eu comecei a me indagar e a perguntar por que razão, afinal de contas, em Minas o Calil está necessitado de morrer abraçado com o Lula. Talvez a situação lá em Minas pudesse ser muito mais simples se o Zema não fosse um medroso, não tivesse tanto receio e tivesse, por exemplo, a coragem de deixar claramente com o Novo de que ele vai apoiar o Bolsonaro. O Zema, por sinal, corre o sério risco de mandar para o segundo turno uma eleição que ele venceria com um pé nas costas se ele linkasse diretamente o seu nome com o nome do Bolsonaro. Mas, por uma questão de cuidados e melindres, ele não está fazendo. Resultado, ele está empacado nas pesquisas. E um segundo turno, talvez o Zema não saiba, é sempre muito mais perigoso. Ainda que ele já tenha dito que num eventual segundo turno ele vai apoiar o Bolsonaro. Mas a dúvida agora já começa a ser outra. Afinal de contas, haverá segundo turno na eleição presidencial? Até mesmo alguns puxa-sacos do Lula já começam a dizer claramente que a fatura vai ser resolvida no primeiro turno em favor do Bolsonaro. Portanto, vai um alerta e uma dica e um conselho para o Zema. Ainda é tempo, Zema! Ainda é tempo de você parar de escutar seus conselheiros do PT. Porque a limpa que o Brasil vai fazer no Lula, no petismo, está fazendo com que os aliados abandonem o velho Morubixaba. E isso é muito interessante de observar, porque atualmente o PT tem uma bancada de 60 deputados. E a gente olhando que, por exemplo, as grandes bancadas do PT estão localizadas no Rio Grande do Sul, uma bancada assustadoramente com 5 deputados federais do PT, não tem cabimento um estado com a pujança do Rio Grande do Sul eleger 5 vagabundos do PT, mas estão lá. Minas Gerais, que tem uma boa bancada, Bahia e São Paulo, são as maiores bancadas que o PT tem. 8 em São Paulo, Minas e Bahia, se eu não me engano. Não consigo lembrar todos. Mas observem que
há uma desidratação das possibilidades, das chances eleitorais dos candidatos esquerdistas. Aqui no DF, por exemplo, o PT está em desespero para reeleger uma das parlamentares mais inúteis dentro do Congresso Nacional, que é a Érica Cocai, uma defensora do aborto, ideologia de gênero e todas as pautas que negam a família e que são um ataque aos valores cristãos. Me parece que a percepção dos políticos, dos candidatos, é de que estar abraçado, ter seu nome ligado ao Lula é muito ruim. E aí eles buscam se afastar. Hoje o PT tem 60 deputados federais. Na sua opinião, quantos destes voltarão? E qual será o tamanho da bancada? Eu fiz essa pergunta hoje para 4 dirigentes do PT. Um me disse que o PT vai a 80 deputados. É louvável. Mas é o mesmo que me disse que aqui em Brasília o PT vai eleger a senadora e 2 deputados federais. Portanto, é uma coisa bastante séria, a sanidade dessa pessoa. Mas o cálculo mais otimista dos próprios petistas é que a bancada do PT deve reduzir dos atuais 60 para menos de 45. E se isso acontecer, a tendência natural de desidratação do PT como força política estará consolidada nas urnas. E eu ainda sou mais radical. Eu creio que o PT fará menos de 40 deputados federais. E na minha percepção, pelo que eu tenho visto, inclusive com a não reeleição da Érica Cocai. Vamos esperar, vamos ver como é que isso se encaminha na sequência, mas a verdade é que nós estamos diante de um quadro no qual os aliados estaduais abandonam totalmente o Lula. Estão preocupados em fazer sua própria campanha, até porque em praticamente todos os estados brasileiros, com exceção de São Paulo, o PT não tem candidato competitivo. E lá em São Paulo, a competitividade do Haddad está na desvinculação do nome dele e do Lula. E o grande referencial de votos do Haddad em São Paulo ainda está na capital, porque no interior ele é rejeitado, execrado e até mesmo tratado como um representante indesejado. A exemplo de todos os petistas, um cenário que os petistas enfrentam em todas as áreas produtivas do país. A minha aposta clara, cristalina, é que o PT fará menos de 40 deputados federais. E fica a dica aí para o Zema. Assume de uma vez por todas a candidatura do Bolsonaro, já no primeiro turno, enquanto é tempo. E você vai garantir a sua reeleição em 2 de outubro, porque Bolsonaro será reeleito em 2 de outubro. Não sei se com mais de 60%, mas seguramente com uma votação superior àquela que ele teve lá em 2018. Antes de encerrar, quero pedir para você mais uma vez, se você puder, contribua com os mecanismos de manutenção e financiamento do nosso canal. Nós precisamos muito disso. E além do mais, comente, compartilhe, valorize, amplie o alcance dos nossos vídeos para furar os bloqueios que eventualmente são interpostos aos canais e ao conteúdo conservador dentro das redes sociais. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.